Em nome de Jesus, Deus me deu uma palavra agora pela manhã, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu tava orando, até agora, enquanto eu tava orando, eu também lembrei de um sonho que eu tive. Depois vou mandar até mensagem pra pessoa que eu tive o sonho. Não posso esquecer, vai dar certo. Eu preciso mandar essa mensagem. Vamos lá. Enquanto eu tava orando, eu via, tá? Uma pessoa que ela quer ter resultado na vida dela. E o Senhor me mostrava que ela estava igual, sabe, uma pessoa biblicamente falando, tá? Não que você seja ele, mas que você estava igual essa pessoa. Flavinha falou que quer entrar no grupo de oração. Eu esqueci ontem, Flávia. Eu vou colocar hoje o story, tá bom? E gratidão pela tua vida. E olha só, Deus mostrou que você estava como Gideão, se escondendo, tá? Se escondendo. Você está como Gideão, se vendo completamente deturpado, completamente diferente daquilo que Deus te vê. E exatamente por conta dessa visão completamente contrária ao que Deus tem para você, você não tem vivido aquilo que Deus quer para você, tá bom? Então Deus, ele me mostrou uma mulher que quer ter resultados na sua vida. Você quer sair do lugar onde você tá, você quer fazer, mas você não consegue. Por quê? Você tá escondida igual Gideão, se escondendo dos inimigos, se escondendo das dificuldades, se escondendo das situações, e você tem uma visão completamente deturpada. Você tem uma visão completamente contrária da que Deus tem de você. Queridos, e eu quero trabalhar hoje aqui, diante disso que Deus me mostrou. Eu creio que pode ser uma única pessoa, mas eu também creio que Deus pode utilizar isso para falar comigo e para falar com você. Que Deus pode utilizar dessa palavra para encher o nosso coração de esperança, de fé, de ousadia, de intrepidez, de autoridade. Que nós saiamos daqui nos enxergando de uma forma alinhada com o Espírito Santo do Senhor. Tá bom? Então vamos lá? A palavra de Deus se encontra em Juízes 6. Juízes 6. Versículo 11. Eu vou ler do versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí, gente, é umas coisas assim. É impactante a palavra. Eu não sei o quanto que você vê a palavra. Gente, eu fico assim, impressionada. Eu fico impactada. A palavra, ela me impacta. Ela mexe muito, muito, extremamente comigo. E aí Gideão diz assim: Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Olha só. E essa aparição de anjo aqui, queridos, dentro da teologia a gente chama de teofania, tá? Que é como se fosse a presença ali do próprio Deus, né? Se colocando diante de Gideão.
Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E o Senhor diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Um só homem. Enche o nosso coração, Senhor, com a tua presença. Fala conosco, não nos deixe sair daqui como nós entramos. Temos sede e fome do Senhor. E que o teu Espírito use a minha vida apenas como um canal. Para que verdadeiramente mulheres possam entender, ó Deus, a tua orientação, a tua direção e aquilo que o Senhor tem para elas. No nome de Jesus. Queridos, essa palavra fala de um homem que tinha uma visão completamente distorcida dele mesmo e uma identidade completamente entulhada. A primeira coisa que nós vemos aqui é alguém que, ao invés de enfrentar os inimigos, é alguém que está se escondendo dos inimigos. Alguém que, ao invés de enfrentar, está se escondendo. E quando a gente tem uma visão completamente deturpada da nossa própria vida, uma autoimagem negativa, uma visão errada de você mesmo, às vezes Deus colocou capacidade, coragem, competências, dons, habilidades em você, mas você não usa nenhuma delas. Por quê? Porque eu, na verdade, não vivo aquilo que Deus colocou em mim, mas eu vivo aquilo que eu acredito que eu sou. Presta atenção nisso. Parece que é uma coisa estranha que eu tô falando, mas se você prestar atenção, você vai entender. Eu não vivo aquilo que Deus colocou dentro de mim. Minhas habilidades, competência, força, coragem, dons, talentos. Eu não vivo isso. Eu vivo aquilo que eu acredito ser. Então a minha crença é mais poderosa do que de fato a verdade de Deus para minha vida. Olha que coisa perigosa. Aquilo que você que está aí acredita se torna mais poderoso que a verdade de Deus para você. E biblicamente a gente acabou de ler isso aqui. O anjo encontra Gideão escondido, malhando trigo no lugar onde era para malhar uva. E era basicamente impossível. O trigo precisa se malhar ao vento. Para você malha e você sacode. Não sei se você é da roça, mas até para você malhar o arroz, tudo, você precisa de vento para soprar palha. O lugar de malhar uva é um lugar guardado, escondido, numa pedra, onde você vai ali pisando a uva. Então é completamente diferente. Ele está no lugar errado. Ele está se escondendo e ele está com foco no problema. Ele está no lugar errado, ele está se escondendo e ele está com foco completo no problema. E ele tem uma visão errada dele mesmo. Ao invés de estar malhando o trigo na eira, ele está malhando no lagar. Ao invés de enfrentar os desafios dos inimigos, ele está se escondendo dos inimigos. Por quê? A terceira coisa é que a visão dele é completamente errada. Uma visão deturpada dele mesmo. E ele está com foco total no problema. Os inimigos, os inimigos, os inimigos, os inimigos, os inimigos. E tem pessoas aqui nessa manhã que quantas vezes você vai conversar durante o dia, você fala das suas dores. Você fala das suas lutas. Você fala dos seus problemas. Você criou um sistema dentro de você, onde você tem prazer de falar do problema, de falar da luta, de falar da dificuldade. E tem pessoas aqui que estão num vício tão grande de falar da luta, do problema e da dificuldade, que quando você encontra alguém falando de luta, de problema e dificuldade, você fala assim: ah, minha filha, se eu te contar metade da minha vida, você chora. Então é um nível, inclusive, de aonde você vai fazendo
como se fosse uma competição de dor. Eu quero competir o quanto eu sou sofrida, o quanto eu sou abalada, o quanto é difícil a minha vida. Ontem alguém me mandou assim, olha, eu tô tão sofrida, eu tô tão abalada, eu tô tão isso, eu tô tão aquilo, que eu já fiz vários processos de crescimento, de desenvolvimento, e nada resolveu. E não vai resolver. Não vai. E não vai resolver. Sabe por quê? Porque o problema dessa pessoa é que ela pegou a dor dela e ela abraçou a dor. Então, enquanto ela tá ouvindo, fazendo uma ferramenta, desenvolvendo em algum processo, em alguma área, ela tá aqui, ó, dizendo, minha dor é muito difícil. Eu tô muito ferida, eu tô muito machucado. Pra mim não tem jeito. E olha, quero te dizer nessa manhã aqui, se você acredita que pra você não tem jeito, parabéns. Você vai receber exatamente o que você acredita. Se você acredita que pra você não tem jeito, é exatamente isso que você vai viver. Aquilo que não tem jeito. Gideão, queridos, Deus tinha chamado pra ser forte, valoroso, para lutar contra os inimigos, para salvar todo um povo, para ser o libertador de Israel, para fazer a diferença. Varão corajoso, guerreiro, forte, ousado, bendito, fervoroso. Quando o anjo chega, que ele diz assim, ó, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Queridos, olha o que Gideão respondeu. Olha o que Gideão respondeu. Queridos, vamos trazer para os nossos dias. Imagina eu aqui, vamos lá. Imagina a Sumaí aqui, na mesa de trabalho dela, sentada, trabalhando aqui. E eu já tinha orado ao Senhor por socorro. Tem alguma área da minha vida que eu preciso que Deus me socorre. E eu tô orando aqui por socorro e tô trabalhando. De repente, aparece um anjo aqui para mim e fala assim, varoa valorosa, o Senhor é contigo. Tu acha que eu vou falar o quê? Ô glória, Deus seja louvado, Senhor amado, obrigado, Senhor, pela resposta. Pai, eu te louvo por essa resposta. Pai, obrigado, meu Deus. É o que mesmo seu anjo quer para fazer? Como é? Como é que eu tenho que fazer? O que Deus quer que eu faça? Para onde é que é para eu ir? Quais são as atitudes que é para eu tomar? Na hora, meu amigo. Na hora. Mas presta atenção o que uma crença errada faz com alguém. Presta atenção com o que uma imagem deturpada de você mesmo faz. Sabe o que Gideão, ele não celebrou que o anjo chegou? Ele não recebeu a resposta. Varão valoroso, ele olhou assim, com quem é que o Senhor tá falando? Eu? Varão valoroso, eu? Tipo, eu não sou isso. E tem pessoas que Deus tá te chamando de filha amada e você fala assim, não, Deus não me ama. Tem gente que Deus tá falando fervorosa e você fala, eu só vivo na incredulidade. Tem gente aqui que Deus tá falando e você se apega ao contrário daquilo que Deus está falando com você. E olha o que Gideão respondeu, queridos. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Olha só. Olha o nível de incredulidade que Gideão entra. Olha o nível de dor que Gideão entra, ao ponto dele ter tirado os olhos de Deus e ele colocou os olhos no problema. E tem pessoas aqui exatamente desse jeito. Exatamente desse jeito. O seu problema virou um Deus para você. O seu problema é um Deus imensurável, gigantesco. E Deus está te dando orientação, direcionamento. E aqui dentro de você tá borbulhando, se Deus fosse comigo, eu não tava vivendo isso. Se Deus fosse comigo, eu não tava passando por isso. Se Deus fosse comigo, eu não vivia esse tipo de humilhação. E você minimiza
Você diminui Deus na tua vida e você potencializa o seu problema, você potencializa a sua dificuldade, você potencializa os inimigos da tua vida. Os seus olhos estão completamente voltados para a dor, para o problema, para a dificuldade. Os seus olhos estão completamente voltados para aquilo que te paralisa. O que paralisava Gideão? Os inimigos. O que estava gerando toda aquela dor em Gideão? Os midianitas. E onde é que estava o olho de Gideão? Nos midianitas. Aonde que estava o olho de Gideão? Nos problemas. Aonde que estavam os olhos de Gideão? Nas dificuldades. Aonde que estavam os olhos de Gideão? Na murmuração. Aonde que estavam os olhos de Gideão? Numa autoimagem completamente deturpada e destruída. Então ele não conseguia ver as possibilidades, ele não conseguia se enxergar como Deus o via e ele não conseguia ver saída. E quando os nossos olhos estão completamente na dor, na dificuldade, no problema, nos inimigos, a gente não consegue olhar para Deus. A gente não consegue olhar para a saída de Deus. A gente não consegue olhar para a vitória que Deus vai nos dar. E eu foco, e é exatamente eu vou construindo mais. Queridos, reclamar, presta atenção nisso. Nessa manhã vai ser um monte de gente liberta da reclamação. Reclamar é clamar 2 vezes pela mesma coisa. Reclamar, quando você reclama, você atrai demônios para sua ambiência. Você atrai, reclamação é como se fosse um louvor a Satanás. Você canta e você vai atraindo toda aquela atmosfera demoníaca para dentro da tua casa, para dentro do teu lar, para dentro da tua família, para dentro do seu ambiente. Eu estava precisando muito de uma pessoa na minha casa para trabalhar todos os dias por conta do meu nível de agenda. Muito, 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 muito. Aí uma amiga minha me arrumou uma pessoa e ela falou assim, olha, essa pessoa é muito boa, mas ela reclama o dia inteiro. Eu falei, não, muito obrigada, eu prefiro ficar sozinha. Não quero, mas não quero nunca, não quero. Pode ser a melhor profissional do mundo, eu não quero na minha vida. Por quê? Quando alguém trabalha na sua casa, quer dizer, ela faz parte da tua vida, da tua família e da tua intimidade. Imagina alguém chamando Satanás e seus demônios para dentro da minha casa reclamando o dia todo. Reclamar é clamar 2 vezes pela mesma coisa. Tá reclamando o que fez errado, você tá clamando para que seja feito errado 2 vezes. E Gideão, ele tá em um processo de dor e murmuração. E eu quero dizer para você que a murmuração não tira você do lugar. Focar no seu problema não tira você do lugar. Não. Faz você permanecer no mesmo lugar, na mesma dor, na mesma aflição e no mesmo problema. Por que a mulher que me mandou mensagem ontem? Ah, porque a minha dor é tão grande que eu já fiz tanta coisa e nada deu certo. E nem vai dar. E nem vai dar. Porque se ela parar de falar a minha dor, porque a dor que eu estou passando não é minha. Eu não quero isso. Estou passando por uma dor extremamente difícil. Mas eu não vou permanecer nela. Então Gideão estava escondido dos inimigos, estava no lugar errado. Ele tinha uma visão completamente deturpada dele. Ele estava reclamando. E mesmo diante da aparição de um anjo, Gideão começa a murmurar. Se o Senhor é conosco, por que eu tenho vivido isso? E muitas pessoas, viu Maísa? Maísa falou, as pessoas tomam posse da dor. É verdade. A gente não pode tomar posse da dor. Minha ansiedade, sai fora. Eu estou ansiosa neste momento, mas ela não é minha. Sai de mim. Sai fora. Minha. Se é para ser meu, fala coisa boa. Coisa boa. Minha bênção. Minha paz. Minha alegria. Minha bondade.
minha benignidade, minha mansidão, meu domínio próprio. Traz coisa boa para a tua vida. Gideão, queridos, ele estava em um processo de dor e de murmuração, que ele não conseguiu ver, perceber que tinha chegado socorro. Às vezes tem portas abertas diante de você, mas você não conseguiu ver, não conseguiu perceber, não conseguiu entender. Às vezes tem portas abertas diante de você que os seus olhos estão tão fixados no que não é, que você não está enxergando o que é. É impressionante isso. Quer dizer, eu estou falando de algo que é muito real. Tem pessoas que elas fixaram os seus olhos no problema, no inimigo, nas dificuldades. Ela só fala disso, ela só vê isso, ela só sente isso. E ela vai reverberando toda essa dor. Que às vezes o anjo do Senhor está aparecendo na tua vida e dizendo: eis-me aqui, eu vim para poder te ajudar. Varoa valorosa, abençoada, bendita, você é uma libertadora, você é abençoadora, você vai libertar a sua família toda. Eu vou curar você, para você curar outras mulheres, para você ser um canal lá dentro do ministério onde eu te coloquei, para você ser um canal lá dentro da sua família, para você ser um canal de Deus para os seus filhos. E às vezes você tá falando assim: não, Senhor, olha o tanto de dificuldade, Deus, que eu tô passando. O Senhor não é comigo, não. Queridos, às vezes Deus está dizendo para você: eu sou contigo. E a sua dor, ela tem feito você ficar cega, não ver, não enxergar. Queridos, eu tenho um versículo, se você quiser eu te empresto ele, tá bom? Tem um versículo que é meu, eu peguei para mim. Se você quiser, pode pegar emprestado. Ele diz assim: todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o teu propósito. Então é eu. Eu amo a Deus e eu fui chamado segundo o propósito de Deus. Eu me incluo nesse versículo. Então, queridos, tem situações difíceis que acontecem comigo? Tem. Inclusive, alguns meses, eu não sei nem se é alguns meses, quanto tempo que tem. Eu tive uma situação onde eu fiz toda uma projeção, uma organização de algo para acontecer. E não aconteceu como eu gostaria. E o pessoal da equipe que estava trabalhando comigo, aconteceu, assim, eu fiz uma projeção de algo, deu tudo errado. Tudo que você pensar deu errado. Aí quem estava trabalhando comigo falou assim: Sumaí, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Eu falei: tô bem, graças a Deus. Não, mas a respeito do projeto e tal, você tá bem? Bem, graças a Deus. Não, porque tem pessoas que diante de uma situação dessa, a pessoa entra em crise, a pessoa entra em depressão, a pessoa entra ali, acolá, e foi falando um monte de coisa. Eu falei: não, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio num Deus vivo. E não importa o que aconteça pra minha vida, seja bom ou ruim, tudo coopera pro meu bem, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu não entenda. Se eu disser pra você que eu entendi o que aconteceu, eu não entendi. Mas eu tenho de uma coisa eu tenho certeza. Que tudo isso vai cooperar pro meu bem. Sabe por quê, queridos? Tem coisas que não saem como eu gostaria. E coopera pra quê? Pra me dar paciência. Coopera pra me fazer forte. Eu não sei se lá na frente Deus tem projetos que eu vou precisar ser uma pessoa muito forte. Entende? Coopera pro meu bem porque me gera experiências. Me gera aprendizados. Então, gente, tem coisa ruim que tá acontecendo com você, mas eu quero te dizer, se você pegar o meu versículo e você pegar pra você e você disser assim: olha, tem situações ruins que estão acontecendo aqui, mas de uma coisa eu sei, que tudo isso coopera para o meu bem. Tudo isso, mesmo que eu não entenda, coopera para o meu bem. Acabou. Game over para Satanás na tua vida. Game over para Satanás na sua vida. Porque não importa do jeito que ele venha, ele vai assim: essa aí é ruim de mexer, viu? Porque tudo ela fala que coopera pro bem dela.
Tudo ela fala que coopera para o bem dela. Gideão estava num lugar onde o anjo estava lá, trazendo uma palavra de direção, uma palavra de fé, uma palavra de crescer, uma palavra de se posicionar diante dos inimigos. E Gideão fala assim, se o Senhor é conosco, olha a situação que nós estamos vivendo. Deus não é conosco, não. Olha a dificuldade que a gente está. Olha a situação que nós estamos. Deus não é conosco. Olha a dor que Gideão está carregando. E outra, o mais perigoso da vida, queridos, é você abraçar a sua dor e você permanecer nela. Há 20 anos atrás eu ouvi uma mensagem da Joyce Meyer e eu ouço ela até hoje. Eu gosto demais. Há 20 anos atrás eu ouvi uma mensagem dela que Deus confrontou ela. Ela gostava de ficar reverberando a sua dor e Deus disse para ela: ou você pode ser vencedora ou perdedora. Ou você pode ser poderosa ou mimizenta. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para ser fracassada e vencedora, não. Ou você é uma ou você é outra. Decide, Joyce, quem você quer ser. E diz ela que naquele dia ela falou, pronto, vou me desapegar dessas dores que eu estou carregando. E eu decido ser poderosa em Deus. Eu decido ser abençoada em Deus. Eu decido ser bendita em Deus. Eu decido ser transformada em Deus. Eu decido crescer em Deus. Eu decido desenvolver em Deus. E aquele dia diz ela que o confronto que Deus fez com ela foi tão forte que ela decidiu, eu me desapego da minha dor. Eu sou vencedora ou perdedora. Não dá para ser as duas coisas. Você precisa decidir. E a palavra diz ao teu respeito que você é mais que vencedora. Não é só vencedora. É mais que vencedora. E às vezes as pessoas pensam, querido, que ser mais que vencedora é não ter nenhum problema. Mas não é. Ser mais que vencedora está conectada a quem venceu dores. Observe o nome dessa palavra, vencedores. Quem venceu dores. Se você não é alguém que vence dores, você não é vencedora. Então Deus te chamou para ser alguém que vence dor, que vence problema, que vence dificuldade, porque elas vão aparecer. Mas a grande questão é como você enxerga os inimigos quando ele aparece. A grande questão é como você enxerga tudo que está acontecendo na tua vida. Porque senão, o anjo do Senhor vai estar aparecendo para você com resposta, com direção, com orientação, com vida de Deus, com transformação, para construir uma nova história. E ao invés de ouvir o que o anjo do Senhor está falando, ou um profeta de Deus na tua vida, como nós estamos aqui nessa manhã ministrando, e às vezes Deus está falando com você e você fala assim, mas você não sabe da minha dor, você não sabe da minha dificuldade, você não sabe o que eu passei. Queridos, talvez eu não saiba da tua história. Só que ficar aprisionada na sua história não vai mudar nada na tua vida. Nada. Nada. Então você precisa sair dessa prisão. E você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a direção de Deus. Você precisa ouvir o projeto que Deus tem para você. Você precisa entender que Deus tem um plano bom para a tua vida, que Deus tem uma direção boa para a tua vida. E que o que Deus pensa de você não é o que você pensa de você. E eu sei, queridos, que essa autoimagem é uma guerra, inclusive na igreja. Porque lá na igreja, as pessoas muitas vezes nos ensinam que nós somos pobres, miseráveis, pecadores, desgraçados. E eles acham que isso é espiritualidade, que isso é ser humilde, isso é ser espiritual. E Josué, quer dizer, ele falou assim, não, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fragilizado, eu sou o menor da minha casa e a minha tribo é a menor de todas. Eu não tenho como fazer o que o Senhor está trazendo aqui para mim, de libertar Israel, de fazer diferença. E às vezes Deus está chamando você, minha filha, eu quero te usar.
Eu quero fazer a diferença através da sua vida. Eu quero que você seja um canal de vida, de esperança, de transformação dentro da tua casa, para os teus filhos, para o teu marido. Lá no ministério onde você está inserida, eu quero que você seja um canal de Deus para as vidas que estão ali. Lá no seu trabalho, na rua, na padaria, por onde você passar, eu quero que você seja um canal de Deus. E aí você diz para Deus, não, Deus, eu sou coitadinha. Eu sou a menor da minha casa, eu não posso nada, eu não consigo nada, eu não dou conta de falar. Querido, se Deus disse que você dá conta. E nós precisamos, querido, tirar esse espírito de religiosidade, de que eu sou nada, eu sou ninguém. Queridos, presta atenção. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. O que ele fez na cruz te deu o direito de entrar em um lugar novo. Não é o que eu faço, é o que ele fez por mim. E não é o que apenas eu sou em mim mesmo, mas é o que Jesus é em mim. Então, quando eu digo eu sou forte, eu estou dizendo Deus em mim é forte. Eu sou é o nome de Deus. Mas quando você diz eu sou fraca, você está dizendo Deus em mim é fraco. Eu sou debilitada, eu sou coitadinha, eu sou o menor da minha casa. Gideão falou, sou menor da minha casa, sou a menor tribo. Uma visão deturpada de você mesmo. E com uma visão que Deus me mostrou no início dessa mensagem. De uma mulher que estava aqui, que queria ter resultados na sua vida, mas a visão que você tem de você mesma é completamente deturpada. Visão de coitada, visão de que não consegue, visão de inabilitada, visão de impossibilidade. E essa visão está gerando o resultado que você tem. A sua visão precisa ser mudada. A sua visão precisa ser transformada. A visão que você tem a respeito de você mesmo precisa ser transformada segundo aquilo que Deus pensa de você. O que Jesus pensa de você. O que Deus tem enviado anjos, profetas do Senhor para dizer para você. Eu lembro que Deus me deu um sonho. Eu fazia parte de uma ambiência completamente religiosa, que ensinava que eu era nada, que eu era ninguém, que eu não tinha capacidade, dom nenhum, nada, que eu era nada, e pronto. E eu fui ensinada nessa ambiência. E Deus me deu um sonho. E nesse sonho, quando eu nascia no sonho, olha só, tinha uma plantação. É como se no dia do meu nascimento tivesse tido uma chuva de sementes. Uma chuva de sementes. E aí choveu aquelas sementes em um campo grande. Era um campo gigantesco. E enquanto eu crescia, aquele campo crescia comigo. Era como se fosse profeticamente um pomar gigantesco de muitas árvores. E em determinado ponto da minha vida, aquele pomar precisava frutificar. Já tinha chegado o tempo daquele pomar frutificar. E eu falei para Deus no sonho, né? Senhor, por que esse pomar não frutificou? E Deus dizia, porque o ambiente que você tá é um ambiente que não permite esse pomar frutificar, porque onde eu tava, a mulher não prega a palavra, de jeito nenhum. E aí eu entendi, o meu chamado, que eles é chamado de ensino. Deus me chamou para ensinar. Apesar que eu tenho um chamado profético também, né? Deus fala muito através da ministração de uma forma profética, mas eu precisava tomar uma decisão de sair daquele ambiente. E tem ambientes que eles vão trazer sobre as nossas vidas as crenças completamente deturpadas. E você vai crescer, casar, desenvolver, ter filhos,
passar uma vida inteira aqui nesse mundo. E você vai chegar diante de Deus com as suas mãos vazias. Você não vai cumprir seu chamado, seu propósito. Porque o ambiente que você estava, ele impediu o processo de frutificação. E é culpa do ambiente? Não, é sua responsabilidade. Ah, é culpa do ambiente que me ensinou errado? Não, é tua responsabilidade, porque você tem isso aqui, ó, igual eu. E sabe qual a palavra que me libertou? Atos, que diz assim: os vossos filhos e filhas profetizarão. Lá não estava falando só dos filhos, falava das filhas que profetizarão. Os velhos terão visão. E eu entendi, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um chamado. Gideão estava sendo chamado para ser libertador de uma geração. Às vezes o seu chamado é para libertar uma geração. Mas a visão completamente deturpada ao seu próprio respeito pode te roubar de viver o plano e o projeto que Deus tem para você. E nessa manhã, Deus está trazendo você aqui para dizer: é tempo de mudar a sua visão. É tempo de se ver de uma forma completamente alinhada com o céu. Eu não quero que você se alinhe ao que os outros pensam, ao que a sua religião pensa, ao que a sua família pensa. Sabe o que a família de Davi falou dele, o irmão dele? Eu conheço você, moleque presunçoso. Por que você saiu de cuidar daquela meia dúzia de ovelhas? O que você veio caçar na guerra? Foi assim que a família de Davi fez com ele. Então, queridos, para de ouvir o que os outros dizem ao teu respeito. E começa a ouvir o que o céu está bradando ao seu respeito. Para de ouvir esse tipo de mensagem que diz que você é nada, você é ninguém, você é a coitada, você é a mimizenta. Você não é. Jesus pagou o preço caro na cruz do Calvário. E o preço que ele pagou foi para que você fosse mais que vencedora. Para que você fosse tudo aquilo que ele diz na sua palavra. Filha amada, eu sou filha amada, eu sou santa, eu sou escolhida do Senhor, eu sou frutífera, eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou bendita, eu sou santa, eu sou separada. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou forte e corajosa. Assim diz o Senhor para mim. Para de ficar ouvindo um monte de conversa fiada, de baboseira, de conversa fiada que não te leva para lugar nenhum. Queridos, esse tipo de espiritualidade nunca me levou para lugar nenhum. Nunca me levou para lugar nenhum. Nunca. Eu nunca saí do lugar com esse tipo de religiosidade. De falar mal de mim mesmo, de destruir a minha autoimagem. Se a sua autoimagem não for uma imagem alinhada com o céu, você vai desvirtuar do caminho que Deus tem para você. A sua visão de você mesmo precisa estar alinhada com a visão do céu ao seu respeito. A sua visão de você mesmo precisa estar alinhada com o céu. E faz a pergunta: o que Deus fala ao meu respeito? O que Deus tem de projetos para a minha vida? O que Deus está falando que é para eu fazer? Nessa manhã, tira os seus olhos da dor. Nessa manhã, tira os seus olhos da dificuldade. Eu não estou dizendo que é fácil, é desafiador. Mas coloca os seus olhos em Deus. Fala: Senhor, que eu veja a porta. Senhor, que eu veja a esperança. Senhor, que eu veja possibilidades. Senhor, que eu comece a me enxergar como o Senhor me vê, como o Senhor me enxerga. Senhor, que eu possa ser uma vencedora. Que eu não perca para as dores, que eu não seja uma perdedora diante desse mundo. Senhor, que eu possa me alinhar com a visão do céu para minha vida.
Senhor, que eu possa cumprir o teu chamado, o teu propósito. Pai, que eu possa me alinhar com aquilo que o Senhor brada do céu a meu favor. A autoimagem é algo, queridos, que nos faz viver o chamado de Deus ou que nos rouba de viver o chamado de Deus. Deus tira um povo do Egito. Eu vou finalizar agora. Deus tira um povo do Egito. Deus promete a eles uma terra que manava leite e mel. Uma vida completamente diferente. Mas a visão que eles tinham a respeito deles mesmos era a visão de nós somos gafanhotos e os inimigos nos veem como gafanhoto. Eles tiraram os seus olhos de Deus e eles colocaram nos gigantes e na autoimagem negativa. Na autoimagem deturpada. E uma autoimagem deturpada rouba dons, rouba propósito, rouba habilidades, rouba competências e rouba de viver aquilo que Deus tem para você nessa terra. Conta-se que quando vão treinar um elefante, eles amarram a patinha do elefante em uma árvore. E aquele elefante bebê, ele tenta puxar, ele tenta puxar, ele tenta puxar. E ele não consegue. Porque a árvore é maior, mais forte. E é criada uma conexão cerebral que diz: você é fraco. Você não é capaz de desprender a tua patinha. Você é um coitado. Você não tem força suficiente. Você não tem a capacidade de sair dessa prisão que foi colocada na sua patinha. Só que o elefante cresce. Ele se torna um animal extremamente gigantesco, forte, capaz. Ele pode, só um elefante pode destruir uma cidade inteira. Quando os elefantes se revoltam lá pro lado da África, não sei se você já assistiu, eles destroem vilas inteiras. Só que esse elefante que foi treinado, que foi construído uma crença errada, uma visão completamente deturpada, ele cresce e eles levam esse elefante para o circo, eles prendem numa estacazinha no chão e a patona, agora não é uma patinha mais, é uma patona. Esse elefante, ele nem tenta sair do lugar. Ele nem tenta sair de onde ele está. Ele nem se posiciona. Porque ele diz: eu sou fraco. Eu não consigo. Eu lembro que lá atrás eu me esforcei, eu me empenhei, eu dei o meu melhor. E eu não consegui sair. Então hoje, na minha realidade agora, eu continuo olhando para o passado. Eu continuo olhando para a dor. Eu continuo olhando para a dificuldade. Eu continuo acreditando que aqui agora eu não consigo. E o Pai do Céu te trouxe aqui para dizer: aquela dor, aquela dificuldade fortaleceu você e hoje você pode sair desse lugar, dessa prisão. É tempo de você sair dessa prisão. É tempo de você acordar. É tempo de você desaprisionar desse lugar do passado. É tempo de você construir novas crenças. E as novas crenças que Deus quer que você construa. E eu vou dizer para você, o meu chamado é de fé. O meu chamado é de construir crença de possibilidade. É impossível você andar comigo e você se sentir um coitadinho. Não tem como. É impossível. Impossível. Deus me chamou exatamente para isso. E um monte de gente não gosta. Porque as pessoas gostam de escravos, queridos. As pessoas gostam de escravos. E eu não. Deus me chamou para libertar a gente. Para libertar. Libertar de uma mentalidade completamente deturpada. E Deus está te chamando hoje aqui para uma nova mentalidade. Tira seu olho da dificuldade. Tira seu olho do problema. Tira seu olho do inimigo. Coloca o seu olho em Deus. Coloca a sua fé, a sua esperança no Senhor. E que hoje você possa enxergar portas que você ainda
não estava vendo. Que você possa enxergar hoje possibilidades que você ainda não tinha percebido. Que você possa enxergar hoje quem você é. Isso aqui vai mudar seu jogo. Ouça isso. Isso aqui vai mudar sua vida. Se a partir de hoje você investir em entender quem você é, já vai para outro nível. Já vai para outra situação. Já vai construir uma nova história. No nome de Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado pela tua palavra de vida, de esperança, de transformação. Obrigado, Senhor. Porque eu sei, Deus. Eu sei que nessa manhã aqui tem pessoas como Gideão que estão aprisionadas em um lugar de fracasso, em um lugar de dor, em um lugar de tristeza. Tem mulheres que entraram aqui, Senhor, que têm perguntado se o Senhor é comigo, por que de toda essa dor, por que de toda essa dificuldade. Mas, Deus, eu creio que hoje é o dia de mudança de mentalidade. Hoje é o dia de mudança de visão. Que os olhos sejam arrancados dos inimigos, das dificuldades, e que os olhos estejam fixos, estabelecidos no céu, na tua presença. E no Deus tão poderoso que o Senhor é. O Senhor não muda, é imutável. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou. E eu sei, Pai, que não tem dificuldade, não tem ferrolhos, não tem portas que não se abram diante da tua voz. E nessa manhã, Pai, o Senhor possa bradar com uma palavra de vida, de, Senhor, resgate, de libertação. Eu profetizo mulheres libertas nessa manhã. Eu vejo correntes sendo rompidas nessa manhã. Eu vejo correntes de religiosidade sendo rompidas nessa manhã. Eu vejo correntes de autoimagem negativa sendo rompidas nessa manhã. Eu vejo correntes de incredulidade sendo rompidas nessa manhã. Espírito Santo, faz uma obra, Deus, que ninguém pode fazer. Espírito Santo, manifesta o teu reino dentro das casas, dentro das famílias, Pai. Em nome de Jesus, que agora, na autoridade do teu nome, Pai, correntes sejam quebradas. Em nome de Jesus, quebra toda corrente. Em nome de Jesus, toda autoimagem negativa. Correntes de murmuração se quebrem nessa manhã. Que haja libertação, Senhor. Libertação. Profetizamos libertação. E nessa manhã, Pai, declaramos o início de um novo tempo. No nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Deus seja louvado, bendito, engrandecido. E como é bom servir a um Deus vivo.